Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. O foco é um momento decisivo que remodelou o catolicismo romano no século XX, o Concílio Vaticano II. Nossa fonte principal é um capítulo super interessante do livro História do Cristianismo, de Bruce L. Shelley, que detalha bem essa virada toda. Exatamente. E a ideia aqui é entender, como a Igreja Católica passou daquela imagem de fortaleza medieval, sabe? Fechada nela mesma. Isso, quase inexpugnável. Para de um povo peregrino, uma igreja em diálogo com o mundo. Vamos olhar as figuras centrais, os debates que foram muitos e acalorados. E as consequências, que a gente sente até hoje. Sem dúvida. A abertura lá em Roma foi espetacular, Aquela imagem dos bispos na Praça de São Pedro, mas, como a gente vai ver, tinha muito mais por trás daquela pompa toda. Um espírito novo nascendo. Vamos começar a desempacotar isso. Vamos lá. Porque antes do Vaticano II, a mentalidade que dominava na igreja, muito por influência do Concílio de Trento lá atrás, era bem defensiva. Uma cidadela mesmo, Contra o secularismo, o modernismo. Exato. As doutrinas eram vistas como um depósito, fixo, imutável. A missa era o sacrifício, em latim, claro, e a figura do Papa, depois do Vaticano I, ficou super reforçada na sua autoridade e infalibilidade. Lembro daquele ponto sobre o Papa Pio XII, em 1950, ele meio que deu um alerta, Sim, na Humani Generis, ele alertou contra teólogos que, na busca por atualizar a fé, pareciam querer, esvaziar os dogmas do conteúdo tradicional deles. Havia um receio ali. E aí, de repente, vem o Vaticano II, isso entre 62 e 65, falando da igreja como um povo peregrino, caminhando junto com a humanidade, atenta aos sinais dos tempos. Uma igreja em construção, Isso foi uma mudança radical de imagem. Totalmente. Como que essa faísca acendeu? Quem começou isso? Olha, a figura-chave para essa abertura foi o Ângelo Roncalli, eleito Papa João XXIII, lá em 1958. Ele surpreendeu todo mundo. Como assim? Ele anunciou a convocação de um concílio ecumênico só 3 meses depois de ser eleito, e ele descreveu essa ideia como, uma inspiração súbita do Espírito Santo. Ninguém esperava. O bom Papa, Como ele ficou conhecido. E ele tinha uma história interessante antes de ser Papa. Não tinha uma trajetória pastoral bem rica? Tinha sim. Ele passou por postos diplomáticos na Bulgária, Turquia, França, teve muito contato com outras culturas, outras religiões, e ficou marcado também por ajudar judeus durante a Segunda Guerra. Faz sentido. Essa experiência fora dos muros do Vaticano deve ter moldado a visão dele, Com certeza. Tem aquela saudação famosa dele a líderes judeus: "Eu sou José, seu irmão". Aquilo é muito simbólico dessa busca por pontes, por diálogo. Ele queria ser pastor mesmo. Exato. Visitava prisões, hospitais, quebrava protocolos. Ele queria uma igreja menos focada em se proteger e mais em servir. E foi ele que lançou a palavra de ordem do concílio: aggiornamento. Aggiornamento? Explica um pouquinho essa palavra italiana. O que ela significa na prática? Literalmente é atualização, Colocar em dia. Mas, atenção, não era para mudar a essência da fé. A ideia era encontrar novas linguagens, novos métodos para comunicar essa fé ao mundo da época. Saída defensiva, então. Isso. Sair daquela postura mais legalista, e se abrir para as alegrias e esperanças, tristezas e angústias das pessoas daquele tempo. Um objetivo bem ousado para a época. Imagino. E o concílio em si, o evento, foi algo gigantesco, Sim, foi o maior da história até então. Mais de 2.500 bispos, os padres conciliares, do mundo inteiro. Uma representatividade global muito maior que a de Trento ou do Vaticano I. Tinha gente das Américas, da África, da Ásia, uma presença forte. E o propósito era diferente também, você disse. Não era para condenar heresia ou criar dogma novo. Exato. O João XXIII deixou isso claro. O objetivo era pastoral. Apresentar a doutrina de um jeito que o homem moderno pudesse entender
e se sentir atraído, e buscar caminhos para a unidade dos cristãos. Ele falou em usar o remédio da misericórdia, não a severidade. Palavras de abertura mesmo. Mas essa intenção toda ela encontrou resistência logo de cara, imagino. Ah, com certeza. A tensão entre essa visão do João 23 e a mentalidade mais tradicionalista da Cúria Romana, a administração central da Igreja, que era majoritariamente italiana. Sim. Ficou clara logo na primeira sessão de trabalho. Os bispos precisavam eleger os membros das comissões que iam preparar os documentos, né? Certo. E aí eles receberam umas listas sugeridas pela Cúria, basicamente indicando os mesmos teólogos que já tinham feito os rascunhos preliminares, e muitos deles eram vistos como bem conservadores. E aí que a coisa pegou fogo, né? Porque estava em jogo quem ia mandar no concílio no fim das contas. A máquina do Vaticano ou os bispos do mundo todo. Exatamente essa era a questão. E foi aí que o cardeal Liénard, da França, apoiado por outros, principalmente da Europa Central, levantou a mão e pediu para adiar a votação. E qual foi o argumento dele? Ele disse que os bispos não se conheciam direito ainda, que precisavam de tempo para conversar, para discernir e para escolher livremente quem iria para as comissões. E a reação? A proposta foi super aclamada. A sessão acabou em minutos. E ficou claro ali. Os bispos não iam ser só carimbadores, sabe? Eles queriam participar de verdade. As comissões que foram eleitas depois ficaram bem mais equilibradas, mais internacionais. Então esse primeiro episódio já meio que desenhou os dois lados principais do concílio. Sim, ficou bem claro ali a minoria conservadora e a maioria progressista ou renovadora, como preferir. Os conservadores, muitas vezes ligados à Cúria, tipo o cardeal Ottaviani, que era chefe do Santo Ofício. O órgão da doutrina, né? Isso. Eles viam qualquer mudança grande com muita desconfiança. Tinham medo que abalasse a fé. Estavam satisfeitos com a igreja como ela estava depois de Trento e do Vaticano I. E os progressistas? Ah, esses vinham mais de lugares onde o diálogo com a modernidade, com outras igrejas já era mais intenso. Alemanha, França, Holanda, Bélgica. Eles viam o concílio como uma chance de ouro, uma oportunidade mesmo para renovar a igreja. E essa tensão apareceu nos grandes debates, imagino. Quais foram os principais? Olha, foram vários ao longo das 4 sessões, né? De 62 a 65, um dos primeiros campos de batalha foi a liturgia. A missa. Exato. Os progressistas queriam usar as línguas locais, o vernáculo, para que o povo entendesse melhor e participasse mais. Já os conservadores defendiam o latim como língua sagrada, universal. Outro ponto quente foi a revelação divina, né? O que estava em jogo ali? Ali, a briga foi sobre como entender a relação entre a Bíblia, a Escritura e a tradição da Igreja. O rascunho inicial, feito pela turma do Ottaviani, reafirmava aquela visão mais tradicional das duas fontes da revelação, quase paralelas. Uma herança de Trento. E os progressistas queriam mudar isso. Eles queriam aproximar mais do pensamento protestante, que foca no sola escritura, e também ter uma teologia mais integrada. A proposta deles era ver escritura e tradição como, tipo, 2 canais que vêm de uma única fonte divina, que é Jesus Cristo, não 2 coisas separadas. E esse debate quase travou tudo logo no começo, né? Quase mesmo. A votação para rejeitar o esquema do Ottaviani não deu os 2/3 necessários por pouco. Aí precisou de uma intervenção direta do Papa João 23, que estava acompanhando tudo. O que ele fez? Tem até um teólogo canadense, o Gregory Baum, que estava lá e disse que aquele dia marcou o fim da Contra-Reforma. Quer dizer, o fim daquela postura só de oposição aos protestantes. E no meio dessa confusão toda, em 63, o Papa João 23 faleceu. Isso não colocou tudo em risco? Deu um frio na barriga em muita gente, sim, mas o sucessor dele, o cardeal Montini, que virou o Papa Paulo VI, era alguém da confiança do João 23. E ele se comprometeu na hora a continuar o concílio. Ele presidiu as outras 3 sessões. Certo. E com o Paulo VI no comando, quais foram os temas que ganharam força? Na segunda sessão, em 63, o foco foi muito na natureza da própria igreja. Principalmente a questão da colegialidade. Colegialidade. O que é isso exatamente? É como equilibrar a autoridade do Papa, o primado papal, que foi definido lá no Vaticano I
com a autoridade do conjunto dos bispos, sabe? O colégio dos bispos como sucessores dos apóstolos. Ah, entendi. Os progressistas queriam mais poder para os bispos. Queriam um reconhecimento maior do papel dos bispos no governo da igreja. Já os conservadores tinham medo que isso diminuísse o poder do Papa. Foi um debate delicado. E um dos temas mais polêmicos que parece que se arrastou até o fim foi a liberdade religiosa, é isso? Sim, esse debate sobre liberdade religiosa foi um dos mais intensos, mais significativos mesmo. A ala conservadora tinha um medo real de que afirmar o direito à liberdade religiosa no mundo civil pudesse ser visto como indiferentismo. Aquela ideia de que tanto faz a religião. Exato. Ou que não importa qual seguir. E também tinha a resistência de países católicos onde a igreja tinha privilégios, né? Não queriam abrir mão disso. Mas no final, a Declaração Dignitatis Humanae, aprovada em 65, foi um marco. Por quê? Porque ela representou uma mudança de chave fundamental. Ela afirmou que toda pessoa tem direito à liberdade religiosa, um direito baseado na dignidade humana, e que ninguém pode ser forçado a agir contra a própria consciência em religião, nem impedido de agir de acordo com ela, claro, dentro de limites justos. E o mais radical? O mais radical foi a Igreja, através dessa declaração, dizer que não ia mais usar o poder do Estado para impor suas crenças. Isso foi uma ruptura com séculos de prática, desde Constantino. Foi reconhecer a liberdade de consciência na esfera civil como um direito humano básico. Mal. O concílio terminou, então, em dezembro de 65. A fonte do Shelley sugere uma certa cautela em chamar de revolucionário, porque as estruturas básicas, doutrina, governo, ficaram. Mas o espírito, esse mudou, né? Mudou completamente. Houve uma ruptura clara com aquele espírito de fortaleza sitiada, sabe? Defensivo, às vezes até condenatório, que marcou Trento e o Vaticano I. O Vaticano II virou o rosto da igreja para o mundo moderno, com uma atitude de diálogo, de serviço. Só que Essa abertura toda liberou uma onda de mudanças, de questionamentos tão intensa que a década seguinte foi, como diz o Shelley, talvez a mais tumultuada da história moderna da igreja. eu fico imaginando o impacto para o católico comum na paróquia. As mudanças na missa devem ser a coisa mais visível, né? Sem dúvida. O altar virado para o povo, o padre falando português ou a língua local, cantos novos, o aperto de mão na hora da paz. Rituais que pareciam eternos, de repente mudaram rápido. Isso deve ter dado um nó na cabeça de muita gente. Entusiasmo para uns, confusão para outros. Sim, a liturgia mexe muito com as pessoas. Mas você disse que a questão mais profunda que veio depois foi a da autoridade. Exato. Aquela visão tradicional de uma hierarquia quase intocável, com resposta para tudo, começou a ser questionada por dentro. O concílio falou em colegialidade, mas na prática, a estrutura de poder continuou bem centralizada no Papa, na Cúria. Os sínodos de bispos que criaram eram só consultivos. Isso gerou frustração. Em muitos setores, sim. Quem esperava reformas mais profundas ficou frustrado. E começou a surgir dissidência pública. Gente falando abertamente, coisa que era rara antes. E aí teve aquele momento de crise aguda com a encíclica Humanae Vitae, em 68, sobre contracepção. Exatamente. Ali o Papa Paulo VI reafirmou a proibição dos métodos contraceptivos artificiais. E ele foi contra a opinião da maioria da comissão de especialistas que ele mesmo tinha montado para estudar o assunto. Nossa, o impacto deve ter sido enorme. Foi gigantesco. Causou uma crise de credibilidade na autoridade do Papa, como poucas vezes se viu, talvez desde a Reforma Protestante. Muitos católicos, e aí inclui teólogos, até bispos, discordaram publicamente ou defenderam que a consciência individual devia prevalecer. Figuras importantes do próprio concílio se manifestaram, né? Sim, como o cardeal Suenens, da Bélgica, uma voz super influente no Vaticano II. Ele criticou o Papa por não ter decidido sobre a contracepção junto com os bispos em colegialidade. Pediu o fim do que ele chamou de resquícios de um papado medieval,
mais monárquico do que pastoral. E outros temas também entraram na roda, como o divórcio. Sim, começou a crescer uma pressão por uma abordagem pastoral mais compreensiva com casais divorciados que casavam de novo, sem mudar a doutrina de que o casamento é para sempre, mas buscando acolher melhor essas situações difíceis. Todo esse clima de mudança, de contestação, isso afetou também os padres, os religiosos, freiras. Afetou profundamente. Houve uma crise de identidade muito séria. O livro do Schelling menciona um êxodo considerável de padres, monges, freiras, ali nos anos 60, 70. Tem números sobre isso? Ele cita os EUA, por exemplo, o número de seminaristas caiu 31% entre 62 e 74, e quase 8.000 padres deixaram o ministério entre 66 e 72. São números bem expressivos. E por quê? O que se questionava? Questionava-se o modelo tradicional do padre. Sabe, aquele caráter meio sagrado, separado do mundo. Isso parecia não combinar tanto com as descrições do Novo Testamento, nem com o espírito mais democrático que estava surgindo na igreja. O cardeal Suenens resumiu bem. Era uma tensão entre duas visões de igreja. Uma, a igreja como comunhão espiritual. A outra, a igreja como um superestado hierárquico. Mas no meio dessa turbulência toda, surgiu também um movimento que parecia ir em outra direção, mais focado na experiência pessoal da fé, né? Sim, a renovação carismática católica. E o curioso é que ela nasceu, assim, de forma espontânea entre leigos, professores, estudantes, lá na Universidade do Keene, nos Estados Unidos, em 1966. O que eles buscavam? Buscavam uma experiência mais direta do Espírito Santo, como nos tempos dos apóstolos. Foram influenciados por leituras como A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson, que era protestante, e por contatos com grupos pentecostais. E como era esse movimento? Era caracterizado por oração mais espontânea, leitura da Bíblia, vida em comunidade e os dons carismáticos, como a glossolalia, o falar em línguas. Espalhou-se super rápido para outras universidades, tipo Notre Dame. E cresceu muito. Exponencialmente. As conferências anuais começaram com 100 pessoas, em 72 já eram 11.500. E tinha padre, tinha bispo participando. Virou um fenômeno global, revitalizou a fé de muita gente. Claro que também gerou algumas tensões com a hierarquia em alguns lugares, né? Mas foi um movimento forte. Então, para a gente fazer um balanço aqui. No final dos anos 70, a igreja tinha saído da sua fortaleza como João 23 queria. Mas a caminhada pelo mundo moderno se mostrou bem mais complicada, mais cheia de desafios do que talvez eles imaginassem lá no começo. Exatamente. A Igreja Católica descobriu, assim como outras igrejas cristãs já tinham percebido, que ser esse povo peregrino na modernidade tardia, com as ideologias, o pluralismo, as mudanças culturais super rápidas, era uma aventura. Cheia de potencial, sim, mas também de riscos, de incertezas. E aquela tensão ficou, né? Entre tradição e atualização. Essa tensão se tornou a marca desse novo tempo inaugurado pelo Vaticano II, entre ser fiel à tradição e a necessidade constante de adornamento, entre estrutura hierárquica e a vivência da fé como comunhão. Fica muito claro que o Vaticano II foi bem mais que só um evento histórico lá atrás. Foi um ponto de inflexão mesmo, o divisor de águas. Abriu a igreja para o mundo, sim, mas também abriu umas caixas de Pandora internas. E as discussões, as tensões continuam até hoje, né? Com certeza. Essa passagem da fortaleza para o povo peregrino é uma jornada que ainda está acontecendo. É verdade. E isso, sabe, nos deixa com uma reflexão para o final. Se o ajornamento do Vaticano II foi a resposta da Igreja para os desafios específicos do século XX, a modernidade industrial, as guerras, as ideologias, o começo da globalização, Certo. qual seria o ajornamento necessário para a Igreja agora, no século XXI? Diante da revolução digital, das novas questões de bioética, da crise do meio ambiente, da fragmentação social, das mudanças culturais que a gente vive hoje. Que tipo de atualização seria necessária? Exato. E como ela poderia acontecer mantendo a fidelidade ao essencial da mensagem cristã? É uma pergunta que fica aí em aberto para o nosso tempo.